Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Estamos começando mais um Compartilhar e Orar, direto aqui da sede da nossa igreja. Nós queremos saudá-los mais uma vez, desejando uma ótima noite a todos e convidando, cada um que nos assiste, você que está em casa, a participar conosco desta reunião que tem como propósito invocar o nome do Deus Santo e Poderoso e nos achegar a Ele por fé e colocar diante do Senhor os nossos agradecimentos, as nossas petições. Se você tem um pedido a fazer, você pode mandar pelo chat do nosso Facebook, aí mesmo da sua casa, manda para a gente aqui, nós vamos ler aqui para que você possa ouvir na sua casa e nós vamos aqui interceder pelo seu pedido. Se você tem um agradecimento, pode fazê-lo também do mesmo jeito, manda aí pelo chat. Nós temos hoje aqui a irmã Mônica à sua inteira disposição, aguardando o seu pedido ou o seu agradecimento. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por este encontro, agradecendo a Deus por este dia, pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Alguns, a grande maioria está em casa, e louvamos a Deus por este encontro, louvamos a Deus por este momento, louvamos a Deus porque podemos nos encontrar mais uma vez neste lugar que nós separamos para adorar e glorificar o nosso Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este dia que o Senhor fez e nos contou para vivê-lo. Nós temos a consciência que os nossos pensamentos, o nosso coração, os passos que demos, as mãos que nós usamos, ó Pai, tudo que empreendemos, ó Deus, a nossa intenção foi te glorificar. A nossa intenção, Deus, foi te fazer conhecido através da nossa vida, pois a tua palavra nos diz que somos imagem e semelhança tua. E nós nesta hora do dia queremos nos unir por fé, nos ligar ao Senhor através de Jesus Cristo, ó Pai, para te bendizer, te adorar, te glorificar, Senhor, e também nos derramar aos teus pés, ó Deus, em gratidão, e também para pedir aquilo que nós desejamos alcançar das tuas ricas mãos, Pai. Abençoa os que estão aqui, abençoa os que estão em casa, ser com o teu povo, ó Deus, sobre a face da terra, que possamos nesta hora nos encher mais e mais do Senhor, Pai. Fala ao nosso coração logo mais, é o que nós pedimos e já te agradecemos, pois no nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Louvado seja Deus. As ovelhinhas estão entrando aí pela porta do cercadinho de Cristo. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos juntos viver esse tempo do céu aqui na terra com muita alegria, com muito júbilo, com muita gratidão pelo que o Senhor é e por tudo que Ele tem feito, todos nós. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. E o que nós estamos fazendo hoje aqui também é algo semelhante ao que esse cidadão
desejava, na sua concepção humana. Logicamente não nos colocamos na condição dele, porque nós estamos aqui para buscar bênçãos espirituais que se tornarão materiais, conforme a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Mas este homem que o texto diz que por tantos anos ele foi levado à porta formosa, a porta de Salomão, a porta que o rei Salomão adentrava no templo construído por ele, e essa porta ela era usada também para aqueles que participavam da hora nona, um momento de oração. E ali estava esse coxo de nascença, levado por alguns. Ele era conduzido, talvez pelos seus familiares ou amigos, até a porta formosa. E quem adentrava no templo, antes de entrar, ele estendia a mão e pedia uma esmola. E na ocasião da entrada de João e Pedro, ele, da mesma sorte que procedia para qualquer um que entrasse ali no templo, ele pediu uma esmola para os discípulos de Jesus. E quando ele fez o pedido, Pedro, respondendo à sua oração, disse que não tinha prata nem ouro para lhe oferecer, porque o que era o que ele desejava: alguma coisa, algum bem, algum dinheiro, alguma prata, algum ouro, E Pedro disse: mas o que eu tenho, no nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem se pôs de pé, seus tornozelos se firmaram, e ele adentrou com João e Pedro no templo para glorificar a Deus. E essa história nos remete, primeiro, à condição de pedintes que nós somos do Senhor, porque pedimos a Deus aquilo que nós entendemos não conseguir por nossa própria conta, por nossas próprias forças. Mas a questão é que hoje nós pedimos entendendo o nosso lugar na história, a nossa condição de filho. E esse homem, ele pedia algo transitório, algo passageiro, algo material, E quando Pedro disse: olha para nós, Pedro, ele estava dizendo para aquele homem: um dia nós, eu e João, estávamos como você aí, pedindo acerca de coisas que não tinham nenhuma conexão com o Deus da nossa salvação. O que você pede pode resolver o seu problema momentaneamente, temporariamente, mas aquilo que nós temos para te dar vai te tirar do lugar de miserável que um dia nós também ocupávamos, como você ainda ocupa. Você vai sair de onde você está e vem para onde nós estamos, porque um dia nós estávamos como você aí também, miseráveis, pedindo o que não era favorável para a nossa vida aos olhos de Deus. E você vai conosco agora pedir aquilo que realmente importa, que é um relacionamento que agrada ao Senhor Deus, como nós hoje entendemos, vivemos e agradamos. E aquele homem, ele passou a fazer parte do que Pedro e João vivia. E nós hoje podemos dar graças a Deus, queridos, porque pedimos aquilo que convém aos olhos de Deus, não pedimos segundo os olhos da carne, não pedimos segundo os olhos do tempo, não pedimos coisas que sejam ligadas à matéria, aquilo que não nos conecta e agrada ao Senhor nosso Deus. Não que isso esteja errado, não que isso seja errado, mas nós pedimos conforme a orientação da palavra do Senhor. E que Deus nos dê sabedoria para entendermos a vontade dele para a nossa vida, e que as nossas petições estejam alinhadas com a vontade eterna de Deus, que as nossas petições, elas transcendam esse tempo, que as nossas petições, elas permaneçam conosco para todo sempre, segundo a vontade soberana de Deus para a nossa vida. E nós vamos cantar o Deus da nossa salvação, vamos louvar o Senhor nosso Deus, Quem é da música vem para cá, vamos entoar hinos de louvores ao Senhor, que nós viemos aqui invocar e buscar pela fé que nós temos nele de todo o nosso coração. Amém? Quero saudar os irmãos de outras cidades que têm nos acompanhado,
irmãos que no período da quarentena se juntaram a nós, né? E louvamos a Deus pela vida de cada um. Que Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Oi, boa noite, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos louvar ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus, como é bom, né?
cantarmos ao Deus da nossa salvação, ao Deus da nossa vida. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer o nosso primeiro momento de oração. Quero convidar a irmã Tânia, por gentileza. A irmã Tânia vai orar pela saúde de uma prima da irmã Késia Araújo, né, que vai ser cirurgiada.
O nome dela é Nádia. Vamos colocar Nádia diante do Senhor. A irmã Tânia também vai orar pelas famílias da nossa igreja, orar pelos enfermos, pelos desempregados e por aqueles que o Senhor quer salvar. Então, vamos orar por Nádia, a prima da irmã Késia, orar pelas famílias da igreja, especialmente pelos enfermos, desempregados e pela salvação dos nossos entes queridos. Irmã Tânia. Graça e paz, queridos. É muito bom estar aqui, estar olhando não mais as cadeiras vazias. Passamos muito tempo louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, conectados assim, e agora é muito bom, mesmo estando conectados, mas estarmos aqui olhando alguns irmãos já juntinho conosco, né? Deus possa continuar nos abençoando nesse retorno, bem devagar, com todo cuidado, com a certeza de que você está em casa, está sendo abençoado, nós aqui também estamos sendo abençoados. Amém? Oremos. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, pelo dia que tu nos deste. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus, por este momento de estar falando contigo na tua casa, junto com os outros irmãos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Não importa onde estejamos, Senhor, sentimos a tua presença e queremos que continue assim, Senhor. Que possamos estar sempre, Pai, estando conectados contigo, Senhor. Elevando os nossos pensamentos, os nossos problemas, as nossas dores e angústias, Senhor, ao teu trono, depositando em ti, Senhor, toda a nossa confiança, porque nós cremos que desde o começo, Senhor, tu estás no controle de todas as coisas, tu estás no controle das nossas vidas, Senhor, e até aqui, Senhor, tu tens nos ajudado. Por isso te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos. Gostaria nesse instante, Senhor, de te entregar a prima da irmã Késia, Pai, que tu possas estar com ela, Pai, nesse momento em que ela irá fazer uma cirurgia, Deus, que tu possas estar desde já preparando os médicos, que eles sejam anjos, Senhor, teus, e que tudo que acontecer ali, Senhor, possa ser para a honra e a glória do teu nome, que ela possa compreender, Senhor, e se entregar a ti, confiando e desde já agradecendo, Senhor. Nós gostaríamos de te entregar, Senhor, a vida dos nossos familiares, da tua casa, da tua igreja, Senhor. Que tu possas, amado Deus, estar cuidando, curando, Senhor, de acordo com a tua vontade. Que tu possas, amado Deus, estar fortalecendo, estar unindo mais e mais, Senhor, os nossos entes queridos. Que tu possas estar com cada um que precisa sair, que precisa voltar ao trabalho, Senhor. Nós sabemos que é um momento ainda de risco, mas nós temos pleno conhecimento, Senhor, de que tu estás cuidando de nós, de que tu estás à nossa frente, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, Senhor, e nós te amamos e queremos, Pai, dedicar a ti a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ministério, Senhor. Que não seja feita a nossa vontade, mas a tua, Senhor. Que tu possas, amado Deus, abençoar a todos aqueles que estão em casa, cada lar representado, Senhor, cada pessoa que entrar nessa live, que tu possas, amado Deus, estar guardando, estar protegendo, estar ouvindo, Senhor, os nossos pedidos, as nossas petições, e nós te entregamos tudo, Pai, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, Pai, crendo de que tu farás o melhor nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo, Senhor, por esse momento maravilhoso de retorno, de estar com os irmãos, Senhor, olhando no olho, de estar sorrindo mesmo de máscara, mas com os nossos olhos. É impossível, Senhor, descrever a alegria que há no nosso coração, porque por estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Salmo 119, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu quero convidar aqui o nosso seminarista Júnior Oliveira. Domingo nós vamos começar um novo módulo na nossa escola bíblica discipuladora, e ele vem aqui trazer um recadinho para você que é aluno, para você que ainda não é aluno, passe a ser. Deus quer
fazer com que você contemple as maravilhas da lei dele. Graça e paz a todos, que o Espírito Santo de Deus habite plenamente, poderosamente na vida de todos. Estou aqui para fazer um convite todo especial. Domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos dando continuidade à nossa EBD, a Escola Bíblica Discipuladora, onde vamos estar dando início a um novo módulo. Nós vamos estar estudando a Cristologia, que é a doutrina acerca de Cristo. E essa disciplina, essa doutrina é muito importante porque nos ensina acerca da pessoa de Cristo, acerca da sua pré-existência, acerca da obra redentora de Cristo, né? Acerca da sua humanidade, acerca da sua divindade. Então, meus queridos, é muito importante que nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós possamos estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não participa da Escola Bíblica Discipuladora, por favor, procura o pastor, né, ou alguém que administra os nossos grupos de WhatsApp, para que você faça parte do grupo, porque nós vamos estar colocando o link, né, da sala de aula. Por enquanto nós vamos estar ainda fazendo online, né, a nossa EBD, mas muito em breve, eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos estar presencialmente também na Escola Bíblica. Então, meus queridos, é muito importante que você participe. Nós vamos disponibilizar o link, certo? Tanto na página do Facebook da igreja, como também nos nossos grupos de WhatsApp da igreja. Então fique ligado, prepare papel e caneta, que nós vamos mergulhar a fundo nessa doutrina chamada Cristologia, que tem tanto a nos ensinar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. 9 horas da manhã no domingo, hein? Espero todos vocês. Obrigado, meu irmão. Nós queremos saudar alguns irmãos que estão aqui conosco, né? Lá na recepção, os irmãos Marcos e Ana Regis, fazendo ali a integração aqui no templo, né? Agradecemos a presença dos amados irmãos ali, passando álcool, né? Enfim, cuidado que nós devemos ter. A irmã Eliane, a irmã Késia Saraiva está aqui conosco, Kathleen, a sua filha, a irmã Joelma, quem mais? Irmão Célio, irmã Mônica, irmão André, irmão Lucas, Mônica, minha esposa, irmã Tânia, irmão Vitor, acho que eu não esqueci ninguém, né? Todo mundo aí, amém. Louvado seja Deus. Quero convidar a Mônica, minha esposa, para trazer aqui os pedidos e os agradecimentos dos irmãos que se encontram aqui no templo. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 121: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Boa noite a todos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém. E desejar boa noite para aqueles que estão em casa. Eu estou aqui com os pedidos de oração e estou com os agradecimentos, tá? Eu vou começar colocando os pedidos que estão aqui logo no celular, e depois eu passo para o pedido de agradecimento dos irmãos, né? Irmã Diva, que se encontra em casa, ela pede, né, pede oração por sua família, né, pela saúde, e pede pela saúde da nação, né? E o agradecimento da irmã Diva pela proteção, né, por tudo. Irmã Mônica Basílio, ela peça oração para todas as famílias, e agradeço a nosso Deus por meu marido ter aceitado a Deus como o único e verdadeiro Salvador de sua vida. Amém, né? Então nós estamos felizes porque foi uma vitória da nossa irmã, uma vitória nossa, né? Então aqui eu vou para os agradecimentos dos irmãos que eu passei no banco, tá bom? Então, irmã Tânia, ela agradece pelos seus filhos, né? Pela proteção, ela agradece pelo momento do nosso retorno na nossa igreja, né? O irmão Júnior, que se encontra aqui, ele agradece pela paz, pela saúde e pelo sustento, né? A irmã Joelma,
Também ela agradece pela saúde, né, irmã Joelma? E pelo retorno de todos aqui. A irmã Késia, que se encontra aqui, ela pede, né, pelo o retorno da nossa igreja, né, que Deus nos proteja e nos livre sempre, né? Então, deixa eu verificar aqui os demais. Tá bem? Aí tem aqui, irmã Tânia. Eu já li os pedidos, então vamos agora para... Aí falta o irmão Marcos. O irmão Marcos, ele pede pela saúde da sua mãe Ivonete, não é isso? Que ela se encontra dodói e nós iremos orar. Tá? E pede também que o Senhor abra uma porta de emprego. Então nós iremos orar por esses pedidos. Cadê o pastor? Certo. Então vamos orar pelos pedidos e depois a gente vai para os agradecimentos, tá bom? Então oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque estamos reunidos aqui, Senhor Deus, e sabemos que isso é a bondade do Senhor. Te pedimos, ó Pai, por todos os pedidos que foram citados aqui, ó Pai, que pede pela saúde do seu filho, pela proteção, Senhor Deus. Nós pedimos, ó Pai, pelo retorno da nossa igreja, porque sabemos que isso, Pai, vem do Senhor, Pai. Nós também te pedimos, Senhor Deus, pelo sustento, nós te pedimos, Senhor Deus, pela proteção, Senhor Deus. Nós te pedimos, ó Pai, pela uma porta de emprego, Senhor. Ó Pai, nós somos gratos a Ti, nós te pedimos, ó Pai, eu quero colocar de forma especial todos os pedidos que se encontram aqui, Senhor Deus, no Teu altar, que o Senhor possa, Deus, derramar da Tua bondade, do Teu favor, Senhor Deus, porque Tu és grande, Pai, e nós não temos a quem nos socorrer, somente a Ti, Senhor. Como é bom, Senhor Deus, saber que nós temos um Pai que escuta, Senhor Deus, que está com os ouvidos abertos para nos ouvir, Senhor, com os olhos sobre nós, Senhor Deus, sobre o nosso clamor, Pai. E tudo te entregamos, Senhor Deus, e sabemos que o Senhor vai fazer tudo isso no seu tempo, Pai. É o que te pedimos agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E aí falta o quê? O agradecimento, né? O agradecimento da irmã Tânia. Ela agradece por esse momento, né, irmã Tânia, do nosso retorno, e nós somos gratos por isso, né? Irmão Júnior agradece pela saúde. Irmão Joelma agradece também pelo retorno, né, e pela saúde. Irmã Késia, eu já falei, ela agradece pelo nosso retorno, não é isso, irmã Késia? E que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando. E Ana Régia agradece pela saúde, pela proteção e pelo nosso retorno. Amém? Pastor, a oração de agradecimento. Vamos agradecer ao Senhor, né? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos agradecer nosso Deus. Nós temos tantos motivos para agradecer, né? O Senhor. Eu tenho motivo de agradecer primeiramente pela saúde, né? Porque temos vivido tempos difíceis e nós saímos de casa e retornamos. Nós usamos máscaras, nós usamos álcool, mas nós sabemos que a nossa proteção, ela vem do Senhor. Não adianta a gente fazer tudo isso se o Senhor não nos proteger, não é verdade? Então, a minha gratidão ao Senhor é pela minha saúde, pela saúde do meu esposo, pela saúde da minha filha e pela proteção do Senhor. Então, vamos agradecer ao nosso Deus, né? E vocês que estão em casa, vão orar conosco, agradecendo essa grandeza do Senhor, porque a riqueza mais preciosa que nós temos nesse mundo é a nossa saúde, porque sem ela a gente não consegue avançar, a gente não consegue fazer atividade nenhuma, não é verdade? Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio, Senhor Deus, de pela manhã o Senhor nos dá o fôlego de vida, Pai, nós estamos aqui, Senhor, já terminando essa noite.
E nós te louvamos, Senhor Deus, por tantos benefícios que o Senhor tem feito, ó Pai. Primeiramente, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela nossa saúde, pela nossa proteção, Senhor Deus, da nossa casa, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque temos ouvido da boca dos teus servos tantas maravilhas que o Senhor tem feito. E sabemos que isso vem do Senhor Jesus, ó Pai. Como somos gratos, Senhor Deus, gratos porque o Senhor tem guardado os nossos filhos, ó Pai, ao ir para o trabalho, ao retornar. O Senhor tem guardado, Senhor Deus, o nosso lar. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos dado saúde, Pai. E por isso, Deus, somos gratos, Senhor. O Senhor tem providenciado, Senhor Deus, o mantimento do nosso lar, Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor Deus. Por isso, Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e o Senhor fará em nosso meio. Entregamos, ó Pai, tudo que irá acontecer, Senhor. E é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Pode sentar, queridos. Amém. Louvamos a Deus porque temos livre acesso a Ele, e eu creio que o Senhor, Ele nos recebe como Pai de todos nós que somos seus filhos. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com todos vocês, os de casa e os que estão aqui comigo, né? Por favor, Lucas. Dá para a Mônica ler. Obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 30. É o texto para a nossa reflexão hoje. Vamos pensar juntos sobre o que eu atribuí aqui como tema da mensagem de hoje, o exemplo de uma vida dedicada a Deus. É o tema para a nossa reflexão hoje, o exemplo de uma vida dedicada a Deus. Atos capítulo 26, a partir do versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Pai, nós te damos graças por tua palavra aberta diante de nós. E te pedimos, ó Deus, como o salmista te pediu, que o Senhor nos permita contemplar, Deus, as tuas maravilhas acerca do que a tua palavra tem para nos ensinar. É o que oramos e já agradecemos. No nome de Jesus oramos. Amém. Eu li a parte final do versículo do capítulo 26. Talvez vocês não tenham entendido muita coisa sobre o que eu acabei de dizer, mas eu vou recapitular o início da história, né, como se desenrolou esse evento até essa parte, a última parte do capítulo 26, em que Festo, o governador de Cesareia, que substituiu Félix, né, o seu antecessor, ele convidou o rei Agripa para ir ao seu palácio e, na oportunidade de ouvir o seu prisioneiro Paulo de Tarso, que havia sido conduzido por Cláudio até Cesareia, e Paulo ficou por 2 anos aos cuidados de Félix. E Félix, ele foi removido para outra província romana, e Festus veio substituí-lo e recebeu de Félix esse problema. Paulo, acusado pelos judeus de traição, de transgredir a lei de Moisés, dos profetas, e Festo promoveu esse encontro de Agripa com Paulo para que Paulo pudesse fazer a sua defesa e assim
Festo confabulando no final do discurso de Paulo, como nós vamos identificar a partir do versículo 30, decidir se enviaria Paulo para César, para o imperador romano, ou se resolveria a situação de Paulo ali em Cesareia mesmo. E quando Paulo ele recebeu de Agripa a palavra para dizer o que havia acontecido consigo, Paulo ele começa falando sobre a sua identidade de judeu, que havia crescido entre judeus, que se tornou fariseu e que viveu intensamente o entendimento da seita dos fariseus. Ele obedecia piamente às orientações dos seus líderes religiosos. Ele perseguiu a seita considerada pelos fariseus, aqueles que caminhavam com Jesus, como os da seita do Nazareno. Ele enclausurou muitos irmãos, ele permitiu a morte de muitos irmãos, entre eles o mais famoso, Estevão. Mas Paulo ele diz que, indo para Damasco com cartas dadas pelo sumo sacerdote Ananias para perseguir, prender e fazer sofrer os irmãos seguidores do Nazareno, ele teve um encontro com Jesus e ali tudo se fez diferente na sua vida, porque Jesus transformou a vida de Paulo, e de perseguidor ele passou a andar entre os perseguidos. E quando Paulo ele fazia sua defesa na presença do governador Festo e do rei Agripa, a sua palavra áurea de defesa pessoal é que ele tão somente cria naquilo que os profetas, ele cita Moisés e os profetas haviam anunciado, e que ele não entendia, ele achava que era um judeu exemplar, um judeu dedicado, mas não. Quando os olhos de Paulo se abriram, ele entendeu que estava tudo errado na sua vida. E quando ele se encontrou com Jesus, aí tudo passou a fazer sentido. E ele entendeu que o que ele passou a fazer nada mais foi do que obedecer o verdadeiro entendimento da palavra do Senhor. E porque ele cria na ressurreição de Jesus, porque ele tinha a mesma esperança que os demais irmãos da sua ressurreição, ele defendia com a sua vida aquilo que Cristo havia proposto a ele para viver. Essa era a causa que os judeus defendiam para tirar a sua vida. E quando nós chegamos nessa parte última do capítulo 26, e que começamos a ler, e Lucas ele começa a dizer: a essa altura levantou-se o rei Agripa e também o governador Festo e a esposa do rei Berenice, né? Bem como os que estavam assentados com eles, ou seja, todos os presentes que ouviram a defesa de Paulo. E havendo se retirado Paulo, eles pediram para Paulo sair do recinto, né? Falavam uns com os outros, eles confabulavam, e o entendimento deles foi o seguinte: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem que podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Porque Festo propôs para Paulo ir a Jerusalém e, na presença dos seus acusadores, ele julgar a causa de Paulo. E Paulo disse: não, eu tenho que ir a Roma, eu quero que o imperador julgue a minha causa. Mas nós bem sabemos porque a intenção de Paulo era ir a Roma e não voltar para Jerusalém. Porque no capítulo 23, como lemos na semana passada, Jesus havia dito a Paulo, vocês lembram que eu disse semana passada, que o Senhor Jesus Cristo apareceu do lado de Paulo, e o Senhor disse: Paulo, você glorificou meu nome, você me honrou, você me exaltou, você me engrandeceu aqui em Jerusalém, importa que você faça o mesmo em Roma. Então Paulo ele não tinha nenhum interesse, mesmo sabendo da sua inocência, mesmo sabendo
o entendimento da sua verdade do ponto de vista daqueles que ouviram a sua defesa, mas ele tinha algo com Jesus, ele tinha algo a fazer em nome de Jesus, e Paulo tinha que chegar a Roma, e ele usou a sua causa, o seu julgamento, para cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo havia dado a ele, de ir até a cidade de Roma. Paulo ele faz a sua defesa baseado na sua relação de paz com Deus, ou seja, Paulo ele não tinha nada a dever sobre a lei de Moisés para os judeus, e porque ele não tinha nada a dever sobre a lei de Moisés e também acerca dos profetas para os judeus, ele não temia sobre a sua morte, ele não temia sobre o que pudesse acontecer com eles, com ele, quando os judeus intentavam contra a vida dele, porque ele tinha uma promessa e uma palavra de Deus de que ele deveria ir a Roma e não a Jerusalém. E todos concordaram com a inocência de Paulo. E o que eu quero dizer com esse episódio desse homem extraordinário, um inocente, por assim dizer, porque ele defendia aquilo que ele cria, e o que ele cria estava na palavra do Senhor. O problema é que ele estava do lado daqueles que tinham a compreensão correta, ele não estava mais do lado que um dia ele esteve dos que não tinham a compreensão correta. Porque, como ele disse, foi fariseu, e os fariseus eram o partido legalista, o partido para os nossos dias atuais, que mulher não pode usar calça, que mulher não pode usar brinco, que mulher não pode usar maquiagem. Era assim os fariseus. Eles eram altamente rigorosos, mas eram religiosos. Eles não compreendiam a essência da palavra do Senhor, como Paulo um dia também não compreendeu. E olha que Paulo, ele era um doutor da lei, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele entendia de Bíblia como ninguém. Mas percebam, queridos, que não necessariamente nós precisamos ter curso de teologia para entender as Sagradas Escrituras, mas precisamos ter o olhar correto para compreendê-la. E para que isso aconteça, nós necessitamos da presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E é por isso que o salmista ele faz essa oração pedindo a Deus que o permita a contemplar, ou seja, a entender as maravilhas da sua lei, da sua palavra. Paulo era um homem altamente intelectual, Paulo era poliglota, ele falava vários idiomas, entre eles o hebraico. Ele conhecia a palavra de Deus como poucos do seu tempo, mas ele não conhecia o Deus da palavra. Essa é a diferença. E quando ele passou a conhecer o Deus da palavra, ele se tornou um estorvo, ele se tornou um peso para aqueles que continuavam defendendo o seu ponto de vista e não o ponto de vista de Deus. E por causa dessa fé, por causa desse amor ao Deus da salvação, ele sofreu, ele padeceu muito por amor a Cristo Jesus, se cumprindo aquilo que o Senhor havia dito sobre o seu futuro, que ele haveria de sofrer muito pelo nome de Jesus. E alguns saberes nós podemos levar para casa sobre essa postura de Paulo, esse testemunho tão conveniente para a nossa vida. E a primeira lição que eu quero deixar para vocês, queridos: Deus é Senhor absoluto da história do cristão servo. Quando nós somos servos, por mais que as aparências elas sejam fáceis para a nossa vida, mas quando nós temos o comportamento de servo aos olhos de Deus, nós preferimos fazer aquilo que é mais difícil, mas é a vontade de Deus, do que fazer a nossa vontade. E Paulo preferiu ir a Roma, milhares de quilômetros de onde ele estava, porque ele era servo de Jesus Cristo. Ele ia aonde o Senhor mandava. A ordem não era voltar para Jerusalém, a ordem era ir para Roma. A missão não estava em Jerusalém, a missão estava em Roma.
E quando nós temos o Senhor, Deus, quando Ele é Senhor absoluto da nossa história, queridos, nos comportamos como servos e não fazemos a nossa vontade, nós fazemos a vontade de Deus. O rei Agripa certamente ia defender a verdade de Paulo. Festo, ele não tinha dúvida que Paulo era inocente. Paulo poderia muito bem resolver a situação dele ali, mas ele disse: eu quero ir para Roma, eu apelo para César. E os líderes disseram: rapaz, que pena esse homem apelar para César. Bem que ele podia ser solto, bem que ele poderia seguir a sua vida, porque não havia nada que pudesse condenar a conduta de Paulo. Paulo, ele era um servo honesto, íntegro, digno de confiança. Ele vivia segundo a verdade de Deus que governava a sua vida. Ele não tinha nada que abonasse o seu caráter perante os homens, e muito menos perante ao Senhor da sua vida. E a história de Paulo se cumpriu na submissão absoluta ao Senhor Jesus, não submisso à sua vontade, não submisso aos olhos segundo a carne, não submisso segundo os interesses transitórios desse tempo que nós vivemos, mas dependendo da vontade do Senhor. Por mais que ele tivesse que viajar quilômetros e quilômetros de distância de onde ele estava. E olha que quando nós vamos olhar a continuação da história, até Paulo chegar lá em Roma, o quanto ele sofreu, o quanto ele pereceu, o quanto ele passou perrengue, mas por obediência ao Senhor, por entender que ele existia para fazer a vontade de Deus e não a sua vontade, ele foi. E nós, como servos, nós fazemos a vontade de Deus ou fazemos a nossa vontade? Qual tem sido a nossa postura? Será que nós temos ido para Jerusalém, que é mais próximo de Cesareia? É mais cômodo, é mais fácil, é menos desgastante. Eu vou ter muito mais liberdade, porque eu não vou passar por naufrágio, eu não vou passar por nenhuma dificuldade no caminho. É melhor ir para Jerusalém ou é melhor ir para Roma, passando dificuldade, mas debaixo da orientação e da vontade de Deus para a nossa vida? Como nós temos entendido essa verdade, como servos que nós somos do Senhor? Deus, Ele é o Senhor absoluto da nossa história, ou nós vivemos essa história segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento? Nós somos obedientes à ordem do Senhor expressa na sua palavra, ou nós criamos a nossa própria direção de vida? Paulo escolheu obedecer o Senhor. Segunda coisa que Paulo nos ensina com essa atitude de submissão e fidelidade à vontade de Deus: os interlocutores do cristão testificam da sua integridade, inocência e pureza como seguidor de Cristo entre os homens. Só quem tem uma vida reta, íntegra, é capaz de arrancar da boca do iníquo, queridos, elogio acerca do nosso caráter. As pessoas, elas enxergam isso em nós. As pessoas, elas nos elogiam, como Agripa, como Festo, como Berenice, como todos aqueles que estavam ali na sala. Eles elogiaram o testemunho de vida de Paulo, a inocência, a pureza, a submissão, a relação de intimidade que ele tinha com Deus. Será que isso é notório na nossa vida? As pessoas que não são do nosso contexto cristão, elas enxergam isso no nosso caráter? A nossa voz tem peso de pureza, a nossa fala introduz no entendimento do iníquo que nós somos pessoas dignas de confiança, de que nós somos pessoas verdadeiras no que nós dizemos e fazemos. Porque assim como Paulo, nós também nos relacionamos com as pessoas que não andam com Cristo, que não são cristãos, que não fazem parte da família da fé. Mas será que essas pessoas, elas enxergam em nós um caráter parecido com o caráter do Senhor da nossa vida? Porque nós replicamos
o padrão dele em tudo que nós intentamos fazer, nos relacionamentos que nós empreendemos com as pessoas além das fronteiras do cristianismo que nós pertencemos. Os interlocutores de Paulo, eles testificaram da honestidade, da integridade, da inocência, da pureza dele acerca daquilo que ele era acusado. As pessoas não viram em Paulo um bandido, as pessoas não viram em Paulo um malfeitor, as pessoas não viram em Paulo um transgressor da lei de Deus. Não, eles não viram nada disso. Mas será que as pessoas também, elas enxergam como aqueles interlocutores de Paulo enxergaram ele? As pessoas também nos enxergam dessa forma? Nós somos cristãos que evidenciam, que expressam a presença do Senhor em nossa vida. Nós somos cristãos que as pessoas não nos acusam de falta de caráter, de enganadores, de mentirosos, de fofoqueiros. De intrigas, de mentiras. Será que as pessoas, elas olham para a nossa vida e não enxergam nada disso, ou enxergam tudo isso que eu acabei de dizer? Porque o texto diz que aquele que é submisso à vontade de Deus, aquele que Deus é o Senhor absoluto na história de sua vida, queridos, as pessoas de fora, elas vão ver o nosso comportamento diferente do que elas são acostumadas a ver lá fora, na vida dos iníquos. O seguidor de Jesus fala do que é próprio dele, a verdade. Paulo nada disse mais do que a verdade. Mas será que nós falamos do que é próprio nosso, a verdade de Deus, impressa em nossa vida, quando nós aceitamos a sua verdade como regra absoluta para o que nós precisamos fazer enquanto aqui estamos? Será que da nossa boca procede palavras alinhadas com a verdade de Deus que Ele nos mostra e nos ensina na sua palavra? Será que, como Paulo, a nossa família, a igreja, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que nós convivemos, elas ouvem do som que sai da nossa boca palavras dignas de confiança? Ou nós falamos coisas questionáveis? Ou a nossa fala dela não procede verdade? Ou as pessoas não dão crédito ao que nós dizemos? Mas o texto aqui diz que aquele que anda com Deus, aquele que Deus é o Senhor de sua vida, o que sai da sua boca é próprio da sua natureza de filho de Deus, que trata com a verdade. E o que diz tem peso, e o que diz convence, e o que diz é aceito, e o que diz transforma realidades, porque é próprio daquele que anda com a verdade que procede de Deus. E por último, os movimentos de um cristão genuíno denotam sempre a sua relação intrínseca com Deus no que se refere às áreas da sua vida. Eu não posso ter um relacionamento com Deus e ser divorciado nesse relacionamento, na vida que eu tenho com os homens. Eu não posso ter um relacionamento com Deus, queridos, aqui na igreja e na minha casa, eu não levar esse relacionamento com o Senhor para o meu casamento.
para o convívio com os meus filhos, para o governo da minha casa. Eu não posso ter um relacionamento com Deus que no meu trabalho eu sou outra pessoa. As pessoas não conseguem enxergar essas características que Paulo nos ensina com seu testemunho de servo. Eu não posso ter um relacionamento intrínseco com Deus se a minha relação com a igreja não condiz com a fé que eu processo. Eu não posso ter um relacionamento intrínseco com Deus, queridos, se a minha vida é dúbia. Eu sou uma pessoa no meio do povo de Deus e fora do povo de Deus eu sou outra pessoa. Não. Aquele que anda com Deus, os seus movimentos, eles são genuínos, e esses movimentos denotam uma relação intrínseca com Deus, e tudo que está conectado com alguém que tem uma relação de intimidade com Deus é oferecido ao Senhor. O meu relacionamento com a minha esposa eu ofereço a Deus. O meu relacionamento com a minha filha eu ofereço a Deus. O meu relacionamento com a minha família eu ofereço a Deus. O meu relacionamento no meu trabalho eu ofereço a Deus. O meu relacionamento na minha igreja eu ofereço a Deus. Aonde eu estiver, eu serei aquele que agrada a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, para que tudo que proceda da minha boca tenha relação com o Senhor, para que as minhas atitudes tenham relação com Deus. Tudo o que eu fizer, o Senhor, Ele seja percebido em minha vida. E Paulo nos deixa esses ensinamentos claros acerca de alguém que Deus é Senhor absoluto da sua história, que vive nesse tempo não segundo a sua vontade, o seu entendimento, mas segundo a vontade de Deus. Mesmo que tenha que sofrer, mesmo que tenha que fazer um caminho mais longo para atingir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, mas que não abre mão de ser fiel, submisso, obediente à vontade de Deus. Porque Paulo poderia muito bem ter aproveitado ali, a opinião pública acerca da sua defesa, de que o que ele estava sendo acusado de nada procedia, nada se sustentava, mas não, ele queria ir a Roma porque essa era a vontade do Senhor para a sua vida. Ele queria ir a Roma porque essa era a missão que Deus havia confiado a ele. Ele queria ir a Roma porque ele queria viver os propósitos de Deus, não os seus próprios propósitos. Ele queria ir a Roma porque a sua verdade dependia da sua obediência ao Senhor. Ele queria ir a Roma porque o seu testemunho de vida, o seu relacionamento com Deus implicava naquilo que lhe faltava fazer em nome de Deus no seu tempo. Que nós sejamos assim, queridos, servos que vivem segundo a vontade absoluta de Deus, que o que procede da nossa boca seja próprio da nossa natureza, oriundo de Deus, ligado à verdade do Senhor. Que as pessoas que nós nos relacionamos, inclusive os ímpios, os incrédulos, eles possam ver em nós integridade, inocência e pureza, como seguidor de Cristo que nós somos entre os homens, e que os nossos movimentos, como cristãos genuínos que nós somos, denotem sempre a nossa relação intrínseca com Deus, e todas as áreas da nossa vida estejam conectadas a esse relacionamento com o Senhor. E fazendo isso, nós teremos uma vida que vale a pena, porque viveremos não por nossa vontade, mas pela vontade de Deus, que é sempre melhor que a nossa. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por sua palavra.
e em seguida teremos mais uma música aí do ministério. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por este encontro, por tua palavra ministrada aos nossos corações. Te damos graças, ó Deus, porque certamente o Senhor nos lançou luz mais uma vez, nos deu uma compreensão, ó Pai, do que precisamos ser, ó Deus, para te agradar e viver, ó Deus, segundo a tua vontade, não a nossa. Deus bendito e amado, abençoa o teu povo aqui presente, o teu povo nas casas, que possamos, ó Deus, viver a cada dia para a tua glória, que possamos ser santos de fato, de verdade, e que o mundo veja o Senhor em nossa fala, em nossas atitudes, ó Deus, que andemos com a verdade, ó Pai, e que onde o Senhor nos enviar, o nosso testemunho, Senhor, ele seja aceito como pessoas que andam com Deus, como pessoas que tratam com a verdade, tratam com a inocência, com a pureza, tratam, ó Deus bendito e amado, com aquilo que é proveniente de Ti, Pai. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, ó Pai, e as santas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, o Senhor, sejam conosco hoje e sempre. Amém. Vamos lá? Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Neste momento os irmãos podem adorar o Senhor, trazendo seus dízimos, as suas ofertas, amém? Vamos louvar o nosso Deus. Amém, louvado seja o nosso Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti.